Oi, professor, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bem. Você é a Nayara. Isso, vou acompanhar a aula hoje aqui com o A senhor. chefe Michele falou. Tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Normalmente a gente começa a gravar depois quando começar o horário, né? Isso mesmo, Tá professor. bom, vou ver se eu acerto aqui tudo. Se não aparecer o REC, você me avisa. Ok, ok. Boa noite, Gustavo. Boa noite, mestre. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, tudo em ordem. Boa noite a todos. Vou Boa aguardar noite, a professor. turma chegando aqui. Eu vou tirar o som. Tá bom? Você lembra, aqui em cima tá com esse óculos em cima do olho, tá o Paulo Caligari, nosso aluno. Vou aproveitar aqui, vou fazer um teste colocando... queimei duas coisas. Eu vou colocar... Se já coloco as nossas... Vocês conseguem ver? Eu estou vendo bem. Tá bom, vou Sim. colocar grande. Assim fica melhor. Tá bom. Olha, aqui está.
Vocês me veem também? Sim. Sim. Alô, 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 Gustavo? Sim, estamos ouvindo? Ô, Xandão, Senhor Alexandre, como vai? tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, que bom que você conseguiu entrar. Tô sem a câmera da frente aqui, mas vejo você e vejo a tela aí. Ótimo. Obrigado pelo retorno. Legal. Gustavo, tá me escutando? Estou te escutando, sim. Tudo bem? É José? É o José, tudo bom? Tudo bom? Estou vendo tua Estamos foto aqui. parada aí. Pois é, rapaz, estou tentando ver minha câmera aqui, mas eu não sei. Aparece a de vocês aqui do lado direito. Deixa eu clicar. Não sei, mas estamos tranquilos. Espero que... Obrigado pela participação aí. Com certeza, além de ser um assunto interessante, né? Também é um prestígio, né? Afinal Sim, de muito contas, a colega da obrigado. SAE é colega. Eu estou colocando até uma câmera minha aqui. Você só vê minha imagem congelada, né? Engraçado, né? Não estou conseguindo fazer minha... Sim. E agora? Agora eu estou te vendo. Está congelado também. Start vídeo, peraí. E agora? Agora tá bom, dá para ver. Dá para me ver? Então tá bom. Eu estou vendo dois Gustavos. Eu liguei uma câmera acessória aqui. É, O difícil tá foi tirar o funcionando. som de um contra outro, mas está funcionando. Tá dando eco aí. Ok. Interessante, Gustavo, que eu tenho participado de alguns webinars com os colegas da VDI e eles utilizam também o Zoom, só que eu não vejo as pessoas. Só o escuto e vejo a apresentação. Esse modelo aqui eu também não tinha utilizado e funcionou sem eu ter feito nada, foi automático. Eu acho que esse Zoom é profissional da GV, né? Então ele tem alguns recursos a mais, eu acho. Eu acho bacana ver a pessoa. É melhor, né? Por isso eu tinha criado essa câmera secundária aqui, tanto para mostrar os equipamentos e os componentes, e também para poder fazer isso, para projetar e aparecer a pessoa. Mas nesse caso aqui, vocês vão ver todos os meus ângulos aqui. Maravilha. Excelente. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.
Vamos dar três minutinhos, aguardando mais o pessoal chegar. Ok. Ok. Tá certo assim, Nayara? Tá certo, sim, professor. Sabe, né, eu nunca comentei contigo, mas eu fiz pós-graduação na GV no ano de 2000 e... Não, peraí, deixa eu ver. Não, 1999, se não me falha a memória, fiz gestão da qualidade total. Que bacana. Na época era o tema da moda, né? Sim, sim, sim. Muito legal. E é muito aprendizado, né? Você lembra, professor Marcos, desse curso ou não? A moda já tinha começado até um pouco antes. O professor, pelo jeito, já também está lá há um bom tempo, né? Novinho, Bastante. começou faz pouco. Mas esse programa foi feito, eu trabalhava na Mercedes-Benz, né? Foi feito um programa especial para o pessoal da Mercedes, para os executivos, né? Ah, E entendi. teve uma duração de alguns meses, inclusive, né? Foi muito legal, foi muito bacana. Que bacana. Não, muito bacana. Deixa eu derrubar os celulares aqui. Qualquer som a gente atua. Vamos lá. Pessoal, vamos começando. Todo mundo me ouvindo bem? Alguém tem alguma... Joia. Então, a gente... normalmente a gente faz, inclusive vem com cafezinho, com coffee break, aulas experimentais, como a gente fala, né? Mas nessa nova circunstância a gente está fazendo de forma virtual, né? A GV rapidamente se adequou e criou uma infraestrutura para a gente poder continuar as conversas, a comunicação com a comunidade, com os nossos alunos, né? E potenciais alunos também, né? Então a gente mantém esse canal ativo, acho que é realmente uma forma até interessante de continuar trocando bastante informação, né? E o nosso curso, que o ano passado mesmo ele foi realizado presencialmente, né? 100% presencialmente, dessa vez vai ser oferecido de forma por tecnologia, né? Como a gente chama, a gente vai utilizar provavelmente o Zoom também para poder fazer as aulas, mas com os professores presentes e com as dinâmicas e atividades o mais interativas possíveis, né? Tentando aproveitar das ferramentas e possibilidades que a gente tem nessa estruturação, né? Então, a gente está aqui, eu, professor Marcos, nós somos coordenadores desse curso, desse tema na GV, na área de gestão de educação executiva, né? Esse curso está sendo apresentado também para outras praças, né? Já que vai ser feito por tecnologia, né? Então a gente tem inclusive demandas de outros estados já ativos, né? E que acaba podendo materializar através desse novo formato, né? Uma coisa que eu tinha esquecido já, de gravar. Stop. Eu já estava gravando, Nayara? Você que está gravando? Não, professor, não estou gravando, mas o seu tá como tá gravando. Está gravando. Então está gravando desde o começo. Vamos... creio que sim. Vou deixar, então. Eu já tinha deixado ativo, eu acho. Eu tinha deixado ativo. Ok, a gente vai... Foi solicitado para a gente gravar essa apresentação, até para deixar posteriormente também para outras pessoas que queiram se interessem pelo curso, pelo tema e pelos trabalhos que a gente vai apresentar aqui, tá?
Então, falando rapidamente de mim, né, eu sou o Gustavo, sou engenheiro, pós-graduado em administração industrial, trabalho tenho o começo da minha carreira na indústria, fiquei mais de 10 anos trabalhando na indústria como posições executivas e em 98 eu fui para o mundo da tecnologia, né, aplicando gestão industrial com ferramentas, né? Na época ainda não tinham nomes de tecnologia, mas eu trabalhei desde o começo, integração máquina-sistemas de gestão, né? Que hoje, né, a gente chama isso de indústria 4.0, a conectividade de tecnologias, né? Então a gente tem uma bagagem interessante, a gente tenta trocar essa bagagem aí ao longo do curso e a gente também conseguiu montar um time bastante bom de professores e convidados, né, que trazem ilustração, né? Então a gente, quando formatou esse curso, a gente na GV é muito criteriosa nisso, a gente fez um bom balanceamento de conteúdo, conceito, visão prática, né, visão prática aplicada e tecnologias e ferramentas que a gente traz, né? E um aspecto que a gente introduziu também, trazendo especialistas nesse tema, professores com muito conhecimento, o aspecto humano também nessa nova formatação da gestão de tecnologia, né? Então a gente tem um viés ao longo do curso bem interessante. Eu vou colocar as apresentações mais como ilustração, mas a ideia é a gente fazer conversas, tá? Então a gente vai mostrar um pouquinho, deixa eu apresentar aqui. Pronto. Vocês continuam me vendo e vendo a tela, né? Agora em módulo maior, né? Então, o que a gente traz, né? Que apresentar hoje, né, nessa uma hora e pouco de conversa, né? Apresentar um pouquinho do programa do curso, a nossa proposta, né? O objetivo do webinar é ter uma vivência mesmo. A gente chegou a fazer aulas muito expositivas, mas a nossa ideia é realmente mostrar como o curso se desdobra na prática, né? Então a gente já vinha fazendo essas aulas, trazendo uma pincelada do que a gente fez. Nesse caso especial, a gente foi convidado a trazer um caso muito recente que a gente vai estar apresentando, que já é o uso da metodologia e parte do grupo, inclusive, que fez o curso, mais apoio de uma equipe multidisciplinar para fazer um ataque, né, à crise, à pandemia do Covid, né? Então, a gente utilizou a nossa metodologia para suportar, inclusive, projetos, né, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui, tá? A gente vai mostrar os fundamentos do programa, né, os objetivos que a gente tem no programa, discorrer e exemplificar com atividades, né, que a gente tem feito. Nesse caso aqui a gente vai tentar ilustrar um pouquinho, podemos falar de outros casos também, mas a ideia é apresentar um caso bastante recente que a gente tem, né? Então aqui eu chamo para a próxima slide já o professor Marcos. Aqui você quer falar desse slide já, professor Marcos, ou no seguinte? Acho que pode passar para o seguinte. Ok. Aqui são detalhes do curso, depois isso vai estar gravado, já tem no link para vocês também, né, da formatação das aulas, já iniciando dia 2 de junho, né, o primeiro módulo, né. Aqui, por favor, professor Marcos. A intenção desse slide é dar uma visão de conjunto do programa, que esse curso faz parte de um programa de gestão da inovação e tecnologia na indústria 4.0. São 5 cursos. Eu até não estou usando a palavra módulo, porque são cursos independentes, eles podem ser cursados de forma independente, e se alguém cursar os 5, vai receber um certificado de conclusão do programa de gestão de inovação e tecnologia na indústria 4.0. O primeiro é esse que nós estamos começando hoje, que é o de tecnologias exponenciais de conectividade. O foco são as tecnologias que avançam exponencialmente, acompanhando a lei de Moore,
e provocando a transformação digital no mundo, criando a era que nós já estamos, que é a era da conectividade e aí da indústria 4.0. O segundo curso é transformação dos negócios, é a aplicação de todas essas tecnologias ou em novos negócios que passam a ser possíveis com as novas tecnologias, ou aplicar essas novas tecnologias na sustentação, na defesa dos negócios atuais. E parte importante desse segundo curso é o fator humano. Quer dizer, as pessoas são vistas como agentes de inovação e mudança. Elas não são substituídas pelos robôs, elas constroem e monitoram e comandam os robôs. O terceiro é da transformação das operações, aí a aplicação de toda essa tecnologia de conectividade nos produtos e nos processos, aquilo que a gente chama de Smart Products, Smart Manufacturing. E o quarto é de transformação das redes, a aplicação das mesmas tecnologias de conectividade nas cadeias de valor e nas redes, e com um destaque para as plataformas blockchain. O quinto curso, que nós chamamos de Jornada 4.0, viabilizando a transformação, é exatamente sobre a implantação da indústria 4.0, com foco no aumento de produtividade e competitividade e na viabilização financeira desse empreendimento. Os 5 cursos são recheados de casos reais de ilustração, e é o que dá vida, anima cada um dos cursos, né? Eu já falei a conclusão. Se alguém concluir os 5 cursos, vai receber um certificado equivalente. É isso. Gustavo, devolvo a palavra. Obrigado, professor Marcos. Excelentes palavras aí. E o professor Marcos caprichou na escolha das palavras, né, que são, como ele falou, a pincelada de diferencial e conteúdo que a gente traz em cada um desses conjuntos, né, a gente chama de módulos, né, dentro do programa como um todo. Agradeço. O que aqui a gente traz, né, esse slide aqui, a gente mostra uma das vertentes que a gente traz no curso, é a visão de tecnologia, né? Então, já fazendo no modelo menos como é que fala, a apresentação, já entrando numa exemplificação de um ritmo de aula ao longo do curso, a gente fala da evolução tecnológica de forma disruptiva, né? Para quem não conhece, a lei de Gordon Moore fala que a cada 18 meses você duplica a capacidade e divide por 2 o preço de qualquer componente eletrônico tecnológico, né? E isso tem ficado até relativamente mais rápido em alguns casos, né? E o pessoal fala o seguinte, né, e é um dos princípios interessantes da disrupção tecnológica, calcado na indústria 4.0, é que quando você utiliza essa evolução para cada device ou para cada tecnologia de forma integrada, né, e aí já falando um pouco do nosso conceito de visão de indústria 4.0, você está trazendo para o cenário de agilidade da tecnologia, você está multiplicando isso, né, num fator geométrico, né? E aí o pessoal fala que a mudança e a velocidade das mudanças vão ser cada vez mais rápidas quando você linka essas iniciativas, linka essas tecnologias, conecta os componentes tecnológicos no seu ciclo de evolução. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de uma aplicação de 3D, né, com o uso de sistemas de engenharia, com o uso de inteligência artificial,
você já tem hoje, por exemplo, sendo impresso ferramentas, ou parte das ferramentas, ou componentes de ferramentas, utilizando já lógicas computacionais que você simula ou otimiza ciclo térmico, maximizando a resistência daquela peça, daquela ferramenta. Então você mescla 3 tecnologias e a evolução disso, o incremento disso, acaba sendo potencializado. Isso que a gente chama, eu tenho usado o termo de lei de Gordon-Moore 2.0, né? Na verdade tem um crescimento exponencial, né, da evolução e da disrupção tecnológica, tá? Então, isso eu queria trazer uma visão aqui para mostrar um dos 3 parâmetros, né, que é a visão que a gente traz do incremento tecnológico. Tá? O segundo traço que a gente traz com bastante profundidade e tratativas, inclusive da evolução que isso traz, né, para fazer um parênteses, a gente tem vivido isso intensamente nesses últimos meses, por conta da crise do Covid. Né? Então, a gente tem tido mudanças de essência, de comportamento, de postura, de rompimento de fronteiras, né? Que a gente tem vivenciado. Né? A gente pode até falar um pouquinho disso no caso do projeto que a gente vai ilustrar. Mas a gente no curso já se preparou, isso desde o início da formação do conteúdo, para tratar os aspectos da pessoa, né? Da pessoa frente à mudança da Revolução Industrial, frente à tecnologia da Indústria 4.0. Né? Que valores das pessoas têm que ser tratados, destacados, como formar as pessoas que vão trabalhar num ambiente de extrema conectividade, de extremo uso de tecnologia, né? Como que os profissionais ou mesmo a sociedade vai se comportar nesse cenário, né? E aí a gente entra um pouquinho nos aspectos mais profundos, por exemplo, tentando entender os lados cognitivos das pessoas, como que são processados essa informação, como que a gerencia, né, a evolução, o posicionamento, a qualificação, o fortalecimento das pessoas, e os aspectos socioemocionais, como se relacionam, né, qual que é a interação, de que formato a gente pode potencializar isso. Né? Então a gente tem tratado esse assunto trazendo professores bastante competentes para desenvolver sobre esse tema, né? E também no aspecto humano, trazendo vivências, né? Vivências, casos reais, mostrando qual que é o impacto, desdobramento que a gente tem aprimorado e acredita ser importante. Tá? O terceiro tripé, né, vamos dizer assim, do conteúdo do nosso curso é a parte de modelos de negócio. Né? Aqui até estou usando um modelo bem tradicional de Canvas. Né? A gente vai ter ao longo do curso algumas surpresas, né, do nosso modelo mental que a gente está propondo. O professor Marcos tem caprichado ainda mais ainda na conjunção da visão de gestão de processo, né, de valores agregados para a gente trazer dentro do conteúdo que a gente vai estar apresentando. Então, aqui a gente entende os valores, os fatores de processo para o negócio, né? E uma das coisas que a gente fala, e realmente a gente conseguiu resultado e demonstrar isso, que o nosso curso não é simplesmente um curso tecnológico de Indústria 4.0. Ele realmente traz a visão de como isso é desdobrado para o negócio, né? Como que a gente consegue converter um incremento tecnológico, um incremento de uma inovação para o benefício do negócio. Pode ser lucro, pode ser posicionamento, pode ser segurança, pode ser impacto na sociedade, né? E a gente tem desdobrado esses aspectos, né, de forma a ampliar a assertividade desse fator, né, de como trazer a visão de benefício para o negócio, tratando, inclusive, num cenário de inovação, cada vez mais rápido, cada vez mais acentuado, mas nunca perdendo a visão do benefício proposto. Tá? Ok, até aqui? Algum comentário?
Ok. Aqui a gente fala um pouquinho já da transformação dos negócios, né? E esse slide aqui eu gosto bastante de colocar, inclusive em homenagem ao nosso amigo Zé de Carlo, com o logo da Mercedes. Eu só vi agora que eu estou vendo isso grande. Eu não tinha visto que tinha um logo da Mercedes aqui na foto da colega. Mas a gente imagina a indústria 4.0, a transformação digital, muito um cenário desse, né? O uso de tecnologia, uma pessoa num clima. É muito comum, né? A gente já imaginar robôs trabalhando, a substituição completa da pessoa, né? Mas o que eu tenho vivenciado em alguns cenários, né, inclusive na Mercedes também, na Scania, Jaguar Land Rover, mesmo na área automotiva, né, cenários de muita inclusão da pessoa. Na verdade, só está mais transparente as informações e a atuação maior, né? Mas a gente quer ver também como que esse impacto está sendo traçado, né? Então, a transformação digital dos negócios não é restrito à fábrica. Apesar da gente estar usando o termo indústria 4.0, que é um termo mundial, né? Não é um termo ligado à fábrica exclusivamente, né? Ele está sendo inserido em todas as indústrias, né? Desde a indústria do varejo, a indústria farmacêutica, a indústria de processo, a indústria agrícola, a indústria, fábricas também, né? Fábricas de montagem, fábricas de fabricação de componentes, ou fábricas de indústria química ou de processo, né? Mas também operações, né? Operações como a parte alimentícia, como operações de transporte, né? O uso da tecnologia para os diversos cenários, né? E a gente traz ao longo do curso, a gente pincelou bastante estruturado exemplos, casos e profissionais de diversos setores, né? Então a gente imagina trazer novamente, né? A gente vai falar de um exemplo bem claro aqui hoje, pessoas da área de saúde, pessoas da área operacional, né? Pessoas da área de logística e também pessoas da área fabril, né? Ou da área de suprimentos, né? Tem uma série de aspectos que a gente vai estar visualizando como exemplo. Tá? Esse curso é um curso relativamente amplo. A gente tem utilizado, tanto no curso, a conjunção de equipes multidisciplinares, né? Isso foi um exercício constante nas nossas atividades, e a gente vai desdobrar, né, ao longo do curso também a interação entre pessoas de áreas distintas. Tá? Então, destacando nesse slide aqui, o foco em impactos das novas tecnologias, com o desdobramento na sociedade, na economia e até no cotidiano das pessoas e de profissionais também dentro das empresas. Tá? Vamos falar o impacto das medidas de macro e microeconômicas. Tá? Existem aspectos macroeconômicos de impacto até de nações, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. E também falando como conduzir ou como tirar controle e proveito dessas tecnologias para o prol da própria comunidade, né? Como que tem as ferramentas de defesa para isso, tem comunidades inteiras se mobilizando para isso, inclusive empresas assumindo termos de compromisso nesse sentido, tá? E a gente vai corroborar e mostrar como fazer para valorizar e puxar o aspecto de tirar os proveitos tecnológicos para o bem da comunidade, da sociedade. Tá? Um dos aspectos que a gente destaca também, e aí sendo um pouquinho exemplar, né? Isso aqui eu trouxe de um paper que eu tive na Austrália, conversando com o pessoal responsável de indústria 4.0 lá há uns 2 anos e pouco, né? E eu gostei muito desse slide, né? Que a gente tem muita confusão, né? O que é a IoT, o que é a indústria 4.0, o que é a robotização, a automação. E esse slide, de certa forma, ilustra isso, né? Então, a gente vai estar demonstrando, né? Até, às vezes as aulas até se tornam um pouquinho profunda, mas não cansativo. E a ideia é realmente que todo mundo tenha um entendimento das fronteiras tecnológicas, dos exemplos tecnológicos e o que conceitualmente a gente distingue entre cada uma dos conceitos, né? Óbvio que eles cada vez mais estão integrados, estão interagindo,
Mas para a gente poder desenhar tanto as plataformas, as ferramentas e principalmente os processos, a gente precisa entender com uma certa profundidade como tirar proveito e quais são as ferramentas, no que elas se propõem, né? Então, por exemplo, falando de internet das coisas, né? A gente vai mostrar até aqui um pouquinho alguns componentes já de controle e automação, o que a gente tem utilizado. E a gente tem feito muitos trabalhos na parte de mobilidade, né? Usando conexões, né? Eu estou até com alguns aparelhos aqui de IoT, fazendo, por exemplo, no próprio ventilador mecânico que nós estamos testando, controle de amperagem para fazer a duração da bateria dele. Posso até mostrar para vocês, está aqui do meu lado, inclusive. Os termos de indústria 4.0, a gente vai estar trazendo bibliografia, documentação, referência para o tema, né? Então, o tema foco do nosso trabalho é como a tecnologia e a inovação vão suportar esse aspecto aqui, né? Mas, claro, toda a interação dentro do parque de plataformas estruturais a gente vai estar mostrando também. Desde um controle de supervisão, um controle de máquina, onde se encontra aqui, por exemplo, um robô, né? Então, aqui está um robô, né? Dentro desse quadradinho aqui embaixo do machine layer é onde está um robô. Mas como que para a gestão do negócio, do processo, a gente consegue interagir com um robô, com uma máquina, com um caminhão que está plugado aqui? Vocês conseguem ver o meu mouse? Não? Dá para ver o cursor. Ah, ótimo, ótimo. Eu estou mexendo aqui no cursor achando que está todo mundo entendendo, já aconteceu de ninguém nem prestar atenção. Mas aqui, então a gente tem aqui, por exemplo, um caminhão que hoje está sendo conectado, né, com smart meterings, com telemetria, uma série de informações, né, que você pode ajustar na gestão do próprio negócio, né, onde aqui você tem o seu sistema de gestão aqui, com informação se o caminhão está consumindo 10% a menos, 10% a mais de combustível, ou ele está meia hora adiantado e você vai conseguir aproveitar um lote de uma produção porque você vai receber aquela matéria-prima no tempo correto, né? Você pode, inclusive, tirar proveito disso, né? Você faz um monitoramento mais online, né? Usando o que a gente chama de ferramentas do cenário externo da internet das coisas, né? Conectando as informações. Tá? Então, esse aqui é um dos slides que a gente aprofunda bastante depois, né? Seriam a conectividade das plataformas. Tá? Aqui já é um dos slides, né, mais complexos, né? A gente vai mostrar a documentação alemã da Catec Study, né, do Industry 4.0, né, onde tem a gestão industrial 4.0, os modelos, né, de processo, e aqui a gente detalha muito bem esses níveis, né, a visão de processo, a visão de níveis tecnológicos em termos de documentação. Aqui a gente tem normas e normatizações para os sistemas serem desenvolvidos. E aqui no terceiro quadrante, né, você tem as operações propriamente ditas, né, as estações de controle, as estações de trabalho, né, os produtos, a visão de produto, né? Então existe normatização e a gente vai estar abordando isso com um grau de profundidade razoável, né, para poder fazer os exercícios e as dinâmicas de que a gente vai estar apresentando, mostrando os benefícios do uso integrado, né, das plataformas de indústria 4.0, tá bom? Então aqui um pouquinho da documentação. Esse aqui normalmente quando eu faço a aula eu falo que isso aqui cai na prova, né, para ver qual que é a preocupação das pessoas, né? Mas esse aqui é um dos slides da norma ISA S95, né, que a gente também usa como guideline para aprofundar. Claro, tem pessoas que vão querer aprofundar mais no seu cenário, no seu setor, né? Mas o importante para todos os alunos é entender que existe uma documentação referência, né, para poder fazer a integração de informações, a conectividade entre as plataformas, né, o fluxo de informação. Tá? Então, a gente tem visto, e a gente vai ilustrar bastante, né, com cenários como esse aqui, né, onde tem, isso aqui nem é muito
longe da gente, né? Empresas no Brasil mesmo utilizando cabines de comando, cabines de controle, já trabalhando em control towers, dashboards, né? Controlando o uso de informações consolidadas de uma operação, né? E isso se deve a uma estrutura de informação. E a gente vai mostrar como fazer essa estrutura de informação, o tempo necessário para esse processamento, como que a gente vai desdobrar os modelos de negócio usando tecnologia e capacitando as pessoas para trabalhar nesse cenário, tá bom? Aqui, a ideia é falar, até a gente tinha programado para estar falando de um caso, né? Então a gente sempre aprofunda num caso, né? A gente colocou isso na chamada, né? Algumas pessoas até do próprio grupo estão aqui com a gente, né? E a ideia, né? Até apresentando, né, dos nossos alunos, eu não sei se a Gabriela conseguiu entrar também, mas a Ana Zazula e o Paulo, né, eles participaram das nossas aulas anteriores e, por voluntariado, estão participando desse projeto que a gente está fazendo, né, com o apoio da GV, com o apoio do Inova, de várias entidades, né, inclusive médicas, né, participando desse projeto, né. Paulo, Ana, vocês querem me ajudar a apresentar esse trabalho que nós estamos fazendo? Podemos, sim. A Ana está aí? Eu estou, mas acho que fica mais fácil você ou o Paulo apresentar. Por mim, tranquilo, viu? Obrigada pela... Eu vou pôr só a foto lá, hein, Ana? Vai lá, Paulo. Manda ver. Então, a gente, nesse assim, pensamento de voluntariado, eu fui instado pelo Gustavo, né? A gente já se conhecia antes do curso, mas durante o curso a gente foi travando mais contato, né? De como que a gente poderia contribuir para essa situação de crise e uma situação extraordinária assim por causa do Covid. Aí eu convidei a Ana, eu perguntei para a Ana, você conhece muita gente da área médica, a Ana é cardiologista, trabalha numa grande empresa, trabalha com sistemas de regulamentação junto às agências regulamentadoras de saúde e tal. E, assim, a partir desse encontro entre 3 pessoas, a gente foi abrindo frentes com a rede de relacionamento que a gente tem. Então, a Ana abriu uma frente médica enorme com o pessoal de intensivistas, outros cardiologistas, a Érica, que é uma fisioterapeuta especializada em ventilação, tal, para a gente ver o que a gente poderia fazer para suprir assim, a gente começou pensando na frente de suprir ventiladores, para evitar a falta que estava ocorrendo em outros países. Só que no desdobramento dessa perspectiva aí, a gente abriu 4 iniciativas. Uma seria de recuperação dos equipamentos, para aproveitar todos os equipamentos convencionais que já existem, né? E através com a ajuda de uma ONG, do Instituto do colega nosso, o Dr. Bruno, que é cardiologista, do Instituto Dante Pazanese, para a recuperação de equipamentos, ventiladores que estariam sem uso nos hospitais. A outra frente foi fabricar um ventilador que pudesse atender em emergência, que é esse projeto Ventilo 2. Foi através de um convênio com a empresa Protofy, prototipagem de Barcelona. Eles lançaram lá um equipamento chamado Oxygen e abriram o projeto. Através dessa abertura, a gente travou contato aqui no Brasil com equipes de makers, né? Pessoal que trabalha em grandes empresas, engenheiros, técnicos de engenharia mecânica, eletrotécnica, engenharia clínica, engenheiros, junto com essa equipe médica e tal, a gente conseguiu produzir um protótipo aqui que testamos. Testamos em modelo de bancada, testamos em modelo animal
e estamos agora partindo para testagem clínica, com a ajuda de parceiros muito importantes na área científica, como o Instituto Dante Pazanese, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Durante essa discussão para se montar esse equipamento, a gente começou a pensar que a parte de logística, após o equipamento ser montado, seria importante. Então, a gente conseguiu abrir iniciativa com um colega nosso, o Bill, que é da área de logística, e fez o contato com uma grande empresa para que suprisse os hospitais de um sistema de apoio logístico. E uma quarta frente que a gente abriu foi, a gente percebeu que os profissionais médicos estavam adoecendo numa quantidade muito grande nos outros países. E apesar de alguns países dotarem os profissionais de EPIs de primeira qualidade, então a gente percebeu que isso daí não estava sendo suficiente. E pensamos que talvez um apoio psicológico através de voluntários pudesse minimizar esse risco que as equipes de saúde estariam correndo na hora de desparamentar dos EPIs. Depois de uma jornada exaustiva, o pessoal acabava se contaminando com o próprio EPI. Então, a gente conseguiu o apoio de 2 institutos de psicologia muito importantes para que façam um atendimento voluntário e gratuito para pessoas que estiverem envolvidas nesse tratamento e até extensível, em alguns casos, para familiares de pacientes. Então, foram essas 4 frentes que a gente abriu. Aí, eu queria que a Sana pudesse complementar, né, a parte de médica, a parte de registro. Se ela quiser acrescentar alguma coisa, por favor. Falando, a Gabriela também, que participou. Ela entrou agora. Ela participou no curso ano passado também, tem participado, recentemente ela entrou no time com a parte mecânica, né, junto com o Alexandre, que está presente também. O time, em termos de quantidade, né, o time, vamos dizer assim, o núcleo de desdobramento tem pelo menos umas 20 pessoas, né, 15, 20 pessoas bem ativas, e cada frente tem algumas pessoas e até entidades apoiando, né? A equipe de fabricação de ponta já tem mais de 80 pessoas vinculadas e 5 a gente está partindo provavelmente para 7, 8 empresas fabricantes do equipamento, né, se capacitando para fabricar o equipamento em rede, né? Vou mostrar um pouquinho aqui essa aqui são um pouquinho das empresas que participaram, estão participando no núcleo do projeto Ventila, né? Como o Paulo falou, a gente está com um trabalho bastante grande na parte do equipamento, mas a gente também disparou, né, várias outras atividades, e aí com grupos ou apoiando alguns grupos que estão no modelo de filantropia, como a gente também, né? Então, são grupos de voluntários, né, ou mesmo estruturas ou entidades, né, que estão com o mote, né, da briga contra a pandemia, contra os lados nocivos do coronavírus, né? Então, só fazendo um reforço, dentro do item 1, o próprio Dr. Bruno, que participa bastante ativamente com a gente, do Dante Pazanese, ele está liderando, junto com o grupo, o projeto Respira Soluções, né, o site Respira Soluções, que está na busca, que tem sido o mais difícil dos grupos que estão recuperando ventiladores mecânicos, né, respiradores, quebrados, né? Porque é muito mais rápido você recuperar um ventilador quebrado do que fabricar ter toda a tratativa de qualidade para você entregar para um hospital, né? Então existe, né, uma gama grande de equipamentos quebrados nos porões e nos
nas prateleiras de alguns hospitais ou centros clínicos, né? E tem um grupo muito grande, né, com apoios de entidades como o Senai, como várias empresas do setor automotivo e uma série de atividades até pontuais mesmo, de ONGs e atividades, tipo assim, apoiando a recuperação dos equipamentos. Só que a gente tinha definido isso logo no começo do projeto, né, seguindo a nossa visão de valor agregado, que o caminho crítico estava no descobrir os equipamentos dentro dos hospitais. Até por questão administrativa, questão de organograma, os hospitais estão numa situação bastante complexa e pesada, com um desafio muito grande, né? Mas para ter uma atitude, vamos buscar equipamentos, tem sido muito difícil, né? Então a gente tem uma iniciativa que, junto da equipe médica, né, o projeto Respira, bate muito na porta das engenharias e das equipes médicas dos hospitais, né, tentando tirar equipamentos e aí levando para a rede, que já está bastante estruturada. Então a gente ajudou em algumas apresentações aí desses dois lados, né? O F2, né, a frente 2, que é de fabricar o ventilador mecânico, a gente rapidamente acabou escolhendo, né, um projeto open source, já entrando no conceito de engenharia integrada, né, no modelo da indústria 4.0, que é um projeto espanhol bastante maduro, apareceu para a gente, né, e já com algumas ONGs desenvolvendo aqui no Brasil. Então hoje já tem um grupo de 80, 70 pessoas que está se capacitando para fabricar esse equipamento, que é um equipamento sendo fabricado com peças relativamente baratas e baseado em corte a laser, que é muito rápido para ser feito, né? No último protótipo que a gente tem, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, é um protótipo de inox e com composição de montagem relativamente fácil para fazer em rede em lugares mais distantes dos centros industriais, né? Como o Paulo falou, uma outra frente que principalmente a equipe médica tinha nos destacado, a falta de suprimento, tanto de ventilador mecânico como de componentes complementares, né, sistemas de respiração, sistemas de sensoriamento, ou mesmo medicamento, né, dentro de uma pandemia, é comum, previsto, né, a falta de suprimento, que seja pontual, que seja granular num determinado hospital por algum momento. Isso é o suficiente para ter um problema de saúde muito sério, ou até ter perdas de vida por conta disso, né? Mesmo que, na média, todos os hospitais estejam supridos, né, num ritmo de pandemia, com ruas paradas, com dificuldade de transporte, né, a gente tem a dificuldade de suprimentos, né? Então, realmente, algumas ONGs já se colocaram à frente, se disponibilizando para isso. Alguns hospitais estão fazendo alguns testes, mas eu acredito ainda que tem muito por fazer nessa frente, tá? Mas aí entra muito a governança também e o aspecto de responsabilização em cadeia, né? A gente tem visto muitas atividades pontuais, hospitais muito se capacitando, se estruturando e encontrando no macro algumas dificuldades, né? Mas a ideia é que a gente crie operações de apoio para essas atividades. E uma das coisas que a gente vai até mostrar já alguns trabalhos, inclusive dentro do grupo a gente já viu algumas evidências do apoio psicológico nas frentes médicas, né? Inclusive no apoio nas frentes médicas no uso de novas tecnologias, como a gente vai estar trazendo também, né? Então isso já foi detectado logo no começo, que isso seria um problema, porque, do ponto de vista operacional, as equipes médicas são as primeiras a terem contato com o vírus e têm sido contaminadas, né? A gente teve o próprio Dr. Bruno, do nosso grupo, muito ativo no nosso grupo, ficou de quarentena 15 dias por conta do coronavírus. Ele deu soro positivo, ficou assintomático, felizmente, né? Mas a gente teve que substituí-lo em algumas atividades, fazendo trabalhos remotos, uso de tecnologia para comunicação e validação de itens. A gente realmente sentiu na pele, né, a dificuldade de uma equipe tendo que parte dessa equipe tendo que ficar de quarentena.
né? Então, realmente, isso aconteceu com a gente vivenciou e sabe a importância disso para as operações de campo que já estão acontecendo, né? E o aspecto psicológico, nervoso, né, a gente também vivenciou, né? Mesmo trabalho próximo, não só das equipes médicas, mas de outras equipes, com aspectos familiares, com desdobramentos complicados, né? Que a gente viu que isso é uma atividade necessária e, felizmente, tem algumas frentes, algumas ONGs ou atividades ou organizações se mobilizando para isso, né? Depois o Paulo fala um pouquinho com mais profundidade do que ele conhece mais de perto, a gente botou isso no slide mais para frente, tá? Ok, aqui a gente falou, né? Tipo, deixa eu tirar o slide aqui. A gente fez uma das coisas que a gente incluiu no projeto é a gestão de tempo, né? Porque dentro de uma pandemia, fazer na semana antes é mais importante do que fazer uma coisa com muito preciosismo, né? É até uma coisa muito difícil de lidar, né? Até o hábito das pessoas de fazer um trabalho muito preciosista, e a gente conseguiu, né, ganhando alguns espaços e alguns itens no cronograma para conseguir os resultados que a gente já teve, né? Atender e estar próximo das regulamentações nacionais, a gente tem conversas quase que de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, com o MCTIC, com a Anvisa, né, que estão se colocando com um esforço muito ativos, proativos aos grupos que estão na linha de frente, com bastante envergadura e possibilidade de realmente fazer a diferença, né? Mas, claro, é um cenário caótico ainda, né? De nas pontas, né, estarem com atividades bastante complexas, né? Atender fornecedores, né, e como estruturar a cadeia de fornecimento propriamente dito. E um dos preceitos que a gente trouxe, né, como usar a tecnologia de gestão de inovação e tecnologia e todo o portfólio de indústria 4.0. Então, a gente está utilizando já, eu vou falando, tecnologias de desenho, comunicação em desenhos e troca de experiência à distância, utilizando desenho, realidade aumentada, desenhos reais. A gente chegou a fazer trabalho de escala 1 para 1 para ficar mais fácil dos trabalhos serem entendidos pelas equipes, tanto a parte médica como a parte da equipe técnica mesmo, fazendo os componentes, fazendo suporte. A gente fez, por exemplo, nos equipamentos teste de longa duração, né? E foi transmitido online com defesas, ajustes, pontos da parte da melhoria mecânica. Então, a gente fez bastante comunicação usando tecnologia, né? E um outro aspecto que aqui a gente colocou no título, né, é como administrar uma equipe multidisciplinar, que inclusive tem linguajares diferentes, né? Como que a gente se entende. Isso ficou muito exercitado, né, no nosso grupo, no nosso projeto, e realmente a gente teve muitas lições aí, mas conseguimos, né, colocar para conversar, né, fisioterapeutas, veterinários, médicos, diretores de centro de inovação, pessoas fabricantes de eletrônica, fabricantes de mecânica, né, para conversar na mesma toada. Claro, o clima de voluntariado, de colaboração ajudou muito, né, essas predisposições. Entidades, empresas ajudaram com trabalhos noturnos, com trabalhos fora do padrão normal de esforço, né, muito acima do esforço normal. Isso foi até muito motivador também para a gente, né? Aqui falando das entidades, né, o Dante Pazanese abraçou o projeto desde o começo. Como o Paulo falou, a Ana trouxe membros da equipe também, com profissionais de muito gabarito, né? A Santa Casa nos abraçou recentemente, por indicação, inclusive, de uma indústria automotiva, né, como recebeu de porta aberta, com bastante apoio. O pessoal do Dr. Rivetti, do IPTEC, né, falando muito com a gente, de forma muito aberta, disponibilizando a equipe inteira para fazer os testes e os desdobramentos necessários, né? O pessoal do Inova, onde eu estou hoje aqui fisicamente alocado, eu vou mostrar um pouquinho
de imagem aqui dos componentes, né, nos recebeu de portas abertas, com a equipe participando, vários voluntários fazendo alguns componentes, tentando ajudar no projeto, e de uma interação muito grande. E a própria Fundação Getúlio Vargas, né, que está nos suportando em algumas coisas. Até recentemente um grupo de advogados está nos ajudando para como fazer os controles, né, de responsabilização que vão ser necessários ao longo do processo, a parte de seguros, por conta do desdobramento dos equipamentos. Tá? E já destaco uma das empresas em especial que se colocou prontamente, foi a Sabó, para fabricar componentes, inclusive, que tem a iminência de faltar, né, no cenário mundial, inclusive, né? A Vestatec, que é uma empresa que faz a calibração de equipamentos e instrumentos, deixou a porta aberta para a gente, membros da equipe nos apoiando, né? A Lumiar, que é uma empresa que faz componentes respiratórios médicos também, já nos deu os primeiros itens, já nos deu de forma gratuita, voluntária, um apoio virando noite, né, da Luciana, da Lumiar, tentando nos apoiar, dando ideias e realmente um trabalho muito bacana. E outras empresas que têm se engajado na rede de colaboradores, eu preciso até fazer um inventário aí de quantas empresas estão nos apoiando direto ou indiretamente, né, para poder fazer esse reporte depois e ao mesmo mantê-los atualizados, né? A gente tem mantendo uma rede de comunicação com eles, traçando os pontos críticos, né? E recentemente a gente recebeu algumas orientações da própria Anvisa que a gente está repassando para eles também, e tem uma rede bastante grande aí, não só São Paulo, mas outros estados também já se capacitando para fazer o equipamento e todo o apoio suportado, né? O Paulo prometeu que ia mostrar a foto da Ana mesmo, né? A gente recebeu a CNN aqui no Inova, né, mostrando os trabalhos, nos ajudou bastante na divulgação, inclusive na pressão política, né, para a viabilidade dos projetos, né? Então depois, quem quiser conhecer, a gente fez a divulgação disso, né? Mas aí o próprio Paulo apareceu aqui também, eu sou esse de camisa laranja, né? E aqui a gente está na Vestatec fazendo validação dos equipamentos, né? Fazendo controle de bancada, como a gente fala, né? Paulo, algum comentário adicional aqui? O que você achou importante nesse momento que a gente fez o teste de bancada, ou vamos continuar fazendo alguns ainda? De tudo que a gente precisou mobilizar para poder fazer esse projeto num prazo curtíssimo, sob essa pressão psicológica, né, da gente querer dar uma opção de luta tanto para as equipes médicas quanto para os pacientes, nessa parte de maximizar a tecnologia produtiva 4.0, foi tocar com as ferramentas que a gente aprendeu no curso, os times multidisciplinares, porque a gente, aí na Vestatec é uma empresa de engenharia clínica, ali tem técnicos, engenheiros especializados em fabricar equipamentos médicos de alta sofisticação. Eles abriram as portas para a gente, que chegou com um equipamento de emergência, que é bem, assim, comparado com um equipamento com elétrica embarcada, bem simples, tal, mas eles viram o potencial e integraram um time. Então a gente conseguiu juntar engenheiros clínicos, mecânicos, elétricos, profissionais de saúde como médicos, cardiologistas, intensivistas, fisioterapeutas especializados em ventilação, farmacêuticos especializados em desenvolvimento e homologação de produto. E, para além de usar sistema digital de coleta e análise de dados laboratoriais, o que a gente usou foi dados de bancada mesmo, interpretando esses dados, extraindo as informações para suportar decisões baseadas em evidência. E isso se mostrou vital para obter essa solução inovativa, típica de indústria 4.0, num ecossistema emergencial de situação extraordinária da Covid-19, em que, além da pressão de prazos curtos, a gente tem mudanças frequentes de requisitos. Como as agências têm que se adaptar à situação, elas vão colocando requisitos novos e a gente tem que adaptar o equipamento, os testes,
os requerimentos, conversar dentro do time o que a gente considera que é fundamental para poder aprovar, para poder seguir as normas. Essas mudanças são frequentes, porque a situação também é extraordinária, mas hoje a gente conseguiu equalizar com as agências dentro do time e com as equipes de apoio de engenharia clínica, os hospitais como a Santa Casa e o Dante Pazanese, que são os institutos de pesquisa desses hospitais que estão suportando a parte de pesquisa clínica, que é a próxima etapa que a gente vai entrar, dando para a gente toda a segurança de que a gente está num caminho em que, no final, vai se disponibilizar um equipamento que poderá ou não ser usado numa emergência, mas todas as equipes vão saber que teve muita gente trabalhando voluntariamente para dar esse apoio nessa luta e que eles não foram abandonados nesse momento em que eles correm risco diário ao sair de suas casas para enfrentar essa situação. Teve gente que se voluntariou e que doou o seu tempo, deu o melhor de si para poder dar esse suporte nessa hora de crise. E isso é bem indústria 4.0. É se adaptar a um ecossistema com mudanças tecnológicas disruptivas, que às vezes não são mudanças tecnológicas que vêm da concorrência ou vêm de um outro país, vêm da natureza, como é o caso desse vírus. E a gente teve que se paramentar para resolver. Eu achei que a gente estava super bem preparado para isso. Tanto que o equipamento existe e está passando de uma fase para outra. Esse aqui de camisa escura é o Cleiton, né? Da Vestatec, né? O Cleiton é aluno da Santa Casa, inclusive. Da Santa Casa. E atrás é o Valdir. O Valdir está cuidando de um teste ininterrupto do equipamento, testando vida útil dos componentes. Ele participa de um grupo junto com o Rafael Gaúcho e mais um monte de pessoas, né? E que se uniu voluntariamente, né? Eles se chamam Anônimos, é um grupo bastante ativo, tem apoiado a gente bastante e fazendo um monte de iniciativas, né? Bastante interessante. Inclusive o pessoal da Espanha apoiou com tudo que eles puderam de informação, todos os dias entra em contato com a gente, querendo saber que pé que está a aprovação e tal. Eles abriram o projeto e ainda continuaram colaborando, mesmo eles estando numa situação até no momento que a gente começou, bem pior do que a gente está hoje. É verdade, é verdade. A gente teve, dentro do quadro médico lá da Espanha, também um dos médicos que pegou coronavírus também. Eles vivenciaram bastante dificuldades. No início eles tiveram muita dificuldade até com relacionamento governamental também, lá com as agências, mas eles conseguiram, com o apoio de empresas também, indústrias, desdobrar. Hoje eles não estão mais fabricando o equipamento lá, não está mais em necessidade logística, né? Mas eles estão apoiando não só o Brasil, como outras iniciativas, como um projeto open source, né? Bastante viável, na verdade, né? Ok. Aqui um pouquinho do equipamento, né? Essa visibilidade é bastante interessante. Vamos ver se eu trago. Acho que eu tenho até aqui, deixa eu pegar. Eu vou colocar no celular. Aqui o primeiro protótipo, ele é visual. Vocês conseguem ver no meu celular? Dá para ver, sim. Tá. Ele é um produto que foi fabricado com um motor de ventilador, de limpador de para-brisa, né? Tem que afastar um pouco o equipamento para ficar mais visualizado na câmera. O quê, Paulo? Ficar mais longe um pouco da câmera para a gente ver ele inteiro. O melhor? Não. Acho que do jeito que você começou, no que você estava em pé, dava para ver melhor.
Aqui. Agora o equipamento, você tem que segurar. Tá. Aqui dá para ver? Na altura da mesa não dá para ver, só dá para ver o disco superior. Peraí, deixa eu ver como eu faço. Então, aqui, esse é o protótipo. Ver se eu consigo aqui. Aqui fica melhor, Paulo? Não. Tenta melhorar um pouco a câmera. Você tem que afastar o equipamento da câmera. Ah, que vocês estão vendo na câmera do notebook. Aí sim, agora melhorou. Ah, tá. Eu tô pensando, eu tô com o celular aqui, tem uma imagem minha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Pronto. Aqui fica melhor essa imagem que tá destacando agora? Mudou agora, mas aquela panorâmica estava melhor. Tá mudando por causa do áudio. Que aí fica melhor, Paulo? Agora sumiu. Agora eu tô vendo o Vinícius aqui. Alô? Por causa do áudio, tem que fixar. Fica melhor, Paulo? Deixa eu ver. Agora sim. Numa visão que eu tô aqui, tá. Tá. Agora tá bom, Gustavo. Ótimo. Então aqui o equipamento, né, ele funciona aqui. Eu vou voltar pro modelo normal, senão eu vou entrar em eco aqui. Tá. Então esse aqui é o protótipo inicial. Aqui a gente tem eu vou desligar aqui. Então, aqui vocês estão me vendo no computador, tá? Agora deu certo. Desativou o áudio. Ótimo. Qual que é a ideia, né? Então, aqui no equipamento, aqui ele entra funcionando uma máquina com câmbio baseado num motor que fica aqui dentro. E ele pressiona, né, o equipamento. Então aqui no desenho, né, ele pressiona aqui nessa parte o ambu, que é uma peça igual a essa, né? E ele faz o bombeamento com um movimento nesse sentido. A gente desenvolveu, né, baseado inicialmente no protótipo espanhol, mas com algumas peças que tem específicas do Brasil com uma performance melhor, né? Então são filtros para você evitar que o pulmão do paciente contamine a equipe médica. Então o ar aqui entra no pulmão e quando ele sai, ele já é filtrado. Então você não contamina. Aqui você mantém pressões, né, positivas, né? O pessoal chama de PIP, né? Eu não sei explicar o que é o PIP, né, mas a equipe médica sabe com detalhes, né? Onde você deixa o pulmão com uma força para você evitar que os alvéolos se fechem, né? Faz parte do tratamento, né? E você joga com uma certa velocidade, você controla aqui a velocidade de respirações por minuto e joga, né, controlado com algumas válvulas de limite, o controle da pressão
que você insere, né? Aqui o nosso sistema está limitado a 40 centímetros de coluna d'água. Né? Então, com esse equipamento, você alimenta o pulmão da pessoa, que necessariamente tem que estar sedada para receber a ventilação mecânica positiva, né? Com pressão positiva, que tem algumas dificuldades. Então, esse equipamento foi um dos equipamentos produzidos. Aproveitando que eu estou na câmera aqui, uma das coisas que tem sido feitas, a gente destacou várias ONGs e entidades estão fazendo, né? Aqui no Inova, onde a gente está, também estão executando face shields, máscaras, né? com impressão 3D, utilizando ferramentas relativamente simples, mas já ajudando na proteção, né? Eu lembro, logo no início do projeto, a gente tinha destacado isso, né? Que as equipes médicas tinham que ser extremamente preservadas, né? Então, a gente, aqui, deixa eu ver se consigo, com uma visão maior aqui, dar uma olhada no equipamento, né? Aqui a parte mecânica, eu vou aqui para dentro do equipamento. Aqui a parte atrás tem a entrada de ar e de oxigênio previsto no sistema de respiração para melhorar o controle de FiO2, que eu aprendi também com a equipe médica, que faz o monitoramento da titulação do oxigênio para ter melhor resultado na respiração ao longo do ciclo médico, né? Ok, algum comentário aqui? Paulo, Ana, Gabriela, está me ouvindo também? Alexandre, sobre o equipamento? Ok. Aqui uma das coisas que ficaram bem destacados, né? O equipamento, e é importante, para a gente ficou claro muito rápido, né? Para algumas equipes até que estavam tentando isso, acabaram se debatendo muito contra isso. Os equipamentos de ventilação mecânica são muito sofisticados, né? Em termos de processos, e o que a gente chama de equipamentos de UTI, né? Que tem uma série de tratamentos. E eles são caros, são difíceis de fazer, demoram para serem feitos, né? O equipamento que a gente escolheu é um equipamento muito simples do ponto de vista operacional e ele tem restrições de funções, né? E a nossa equipe médica destacou muito rapidamente que ele não vai substituir com a plenitude os equipamentos de UTI tradicional, né? Os ventiladores mecânicos tradicionais, porque uma série de funções eles não conseguem fazer, né? Mas na crise da pandemia e na falta de equipamento, né, com certeza ele pode ser suprido e utilizado, né, para algumas circunstâncias. Então, o que a gente imaginou, e isso tem se comprovado recentemente, a própria Anvisa classificou e colocou esse tipo de equipamento para essa função, né? Isso aqui a gente já tinha apresentado para a Anvisa, inclusive, estava vendo as contas, faz um pouquinho mais de um mês, inclusive, foi dia 20 de abril. Primeiro, atuações em pronto-socorro, onde não existe ventilador mecânico. Atuação em ambulâncias, né? Poucas ambulâncias com estrutura de UTI têm ventiladores mecânicos, né? E outras, né, já na própria terapia intensiva, mas em algumas circunstâncias e na falta dos equipamentos tradicionais, né? E uma coisa que a gente imagina, que inclusive se torne possível e que perdure o uso do equipamento, são em unidades de pronto atendimento. Esse equipamento ele é de rápida fabricação, ele tem um custo relativamente baixo, né? E ela pode suprir, claro, com protocolos de treinamento, com as equipes médicas, fisioterapeutas e enfermagem, sabendo como utilizar e as limitações do equipamento. Tá? Algum comentário adicional? Quer comentar alguma coisa aqui, Ana? Não, Gustavo. Obrigada. Ok.
Falei bem? Usei os termos médicos certos? Considerando vindo do engenheiro, acho que deu para o gasto. Não esperava nada menos do que a sinceridade da Ana. Aqui a gente mostra, né, os princípios básicos do reanimador manual de AMBU, né, com uma série de limitações, né, e as informações que a gente teve que no auge da pandemia muitas pessoas foram supridas exclusivamente com esse tratamento, né? Uma pessoa fazendo o controle manual do auxílio respiratório, né? Esse aqui, aqui tem as fotos, né, do protótipo, o protótipo estruturado, né? E aqui da direita a gente tem o protótipo mecânico, né, que está aqui atrás de mim. Aqui. O que a gente tem, né? Aqui, os princípios, né? Ele tem motor, disco que a gente chama de camis, né? Os camis, que eles têm uma elipse que fazem o aperto, né, do AMBU e fazem um ciclo, né, respiratório. Esses discos têm perfis, a gente tem 3 grupos de perfis. Tem um perfil que a expiração fica um pouco mais longa, e outro que a inspiração fica mais curta, mais rápida, né? Ou mais longa também. Então a gente tem esse circuito. Aqui a gente tem um circuito de válvulas e filtros, né? Então tem a válvula que faz o fluxo entrar dentro do pulmão. Aqui seria um simulador de um pulmão, né? Na verdade. E aqui tem o controle das válvulas para garantir as pressões máximas que não gerem traumas no pulmão do paciente. Tá? E aqui a válvula PIP também, que é essa aqui, a vermelhinha. Aqui no caso que eu tenho agora, a gente tem uma válvula integrada, unidirecional, junto da válvula PIP, que a gente chama de válvula VUP. Né? Esse aqui é já o controle com um manômetro, né? Controlando a pressão. E aqui a gente tem um ventilômetro, está fazendo o controle do fluxo de vazão, né, aqui em cima. Nesse fim de semana, exatamente no sábado à noite, a Anvisa nos deu algumas recomendações adicionais. A gente já tinha com a nossa equipe médica mapeado, né, controles adicionais. E a gente nessa semana está no desafio de incluir já para os próximos testes componentes como o misturador de oxigênio, o blender de oxigênio, para entrar na alimentação do equipamento já com um perfil e um percentual de O2, né, de oxigênio controlado. Né? A gente tem utilizado nos testes os controles de bancada de hospitais apenas, que tem uma precisão um pouquinho menor. Né? Uma outra exigência que foi colocada, a necessidade do equipamento ter uma autonomia em bateria ou no break de 2 horas, o que para a gente é um desafio bastante grande, que a gente já está dividindo com a rede, né, para poder participar. Por favor, Gabriela, você quer falar alguma coisa? Oi, Pro. Por enquanto, é isso aí, não tem nada para acrescentar. Você apertou o levantamento da mão do Zoom, que eu estou aprendendo aqui. Ai, eu apertei errado aqui, não sei abaixar esse negócio. Se você ensinar todo mundo a me chamar de Pro, você já vai perder todos os seus pontos. Seu diploma. A Gabriela vai tirar? Foi uma aluna exemplar no ano passado, né? E recentemente ela está ajudando a frente mecânica, né? Com os conhecimentos dela, de engenheira também, né? E ajudando bastante, aí, animando a turma. Obrigado, Gabriela. Então aqui a gente fez alguns testes. Aqui embaixo, aqui é o teste, em cima é o teste de bancada, a gente está medindo todas as pressões do equipamento. Aqui embaixo foi um teste que a gente fez de 72 horas, o equipamento rodando sem parar também. E hoje o equipamento, inclusive, tem um equipamento em teste há mais de uma semana rodando. Eu não sei quanto tempo já está, mas está pelo menos acho que uns 10 dias já. Né? E aqui as curvas mapeadas de respiração que o equipamento entrega, né? A gente fez um monitoramento disso num circuito de bancada, né?
A gente fez já, se o Paulo quiser falar, testes pré-clínicos, né, com o equipamento lá na Espanha, né, a gente recebeu toda a documentação feita dos testes pré-clínicos e clínicos. Né? Você quer falar um pouquinho, Paulo? Então, eles avançaram até a fase de fabricação numa grande empresa automobilística, passaram por todas as fases, conseguiram a aprovação da agência reguladora espanhola, passaram toda a documentação para a gente. A gente apresentou para a Anvisa uma solicitação de aprovação por similaridade, a Anvisa aceitou, e aí passamos a fazer os nossos estudos com um protótipo que foi assim, construído aqui, baseado no projeto deles. Nessa empresa, existe toda uma gama de equipamentos de calibração e padronização de todo tipo de equipamento hospitalar, inclusive ventiladores sofisticados com elétrica embarcada. Mas todos os parâmetros que são testados no ventilador convencional, a gente gostaria de testar no nosso ventilador, que é um equipamento de emergência, que é a mecanização de um respirador artificial manual. O AMBU é um respirador artificial manual. Então, aqui na ficha, a gente tentou fazer uma correlação entre velocidade do motor com o tempo. A gente usou tamanho de disco para fornecer um determinado volume, com uma razão de 1:2, seria uma inspiração para 2 expirações. E tentando controlar a pressão do ar, a pressão do oxigênio, porque você pode trabalhar, em alguns casos, com pressão zero de oxigênio ou 21% de oxigênio, que é a porcentagem de oxigênio que tem no ar. Mas, num caso de síndrome aguda respiratória, os médicos dizem que tem que entrar com oxigênio. Então, isso é um pressostato que a gente precisa, a gente quer acoplar o equipamento para saber quanto de oxigênio está sendo colocado em mistura com o ar produzido pela pressão do AMBU. O Dr. Rivetti, que é o diretor de pesquisa da Santa Casa, frisou bem isso para a gente. Então, o retorno que a gente obtém de um teste de bancada, de um teste com modelo animal, com uma junta médica que tem anestesista, veterinário, fisioterapeuta, cirurgião, é enorme. É uma gama de informações enorme que a gente usa para melhorar o equipamento. Enquanto isso, vai tentando passar de uma fase para outra de aprovação. E agora, na fase clínica, a gente vai disponibilizar o equipamento para paciente. Já estamos montando o protocolo junto com a Santa Casa e com o Instituto Dante Pazanese para colocar à disposição de pacientes, hospitais que tiverem pacientes que estejam em situação de participar do ensaio clínico, vão poder usar o equipamento. A gente faz um protocolo de teste clínico junto ao CONEP, que é o coordenador de todos os testes clínicos em nível Brasil. E com esse protocolo aprovado pelo CONEP, a gente dá entrada na Anvisa para solicitar a licença para fazer o ensaio clínico. A partir daí, se o equipamento tiver condições que a Anvisa considere seguras, eles vão autorizar a gente fazer o ensaio clínico. Ok, Paulo. Aqui tem um pouquinho mais de dados que a gente levantou, toda a documentação, né? O grupo está documentando de forma muito detalhada, né? os componentes e os estudos feitos, né? Até para complementar, né, os protocolos exigidos. E aqui um pouquinho que a gente tinha falado das iniciativas fora do equipamento também, né? A parte de entidades de apoio, né? Tanto na parte de EPI, como na parte de apoio psicológico e do suprimento logístico também, né? Nos hospitais, que a gente tem ajudado em algumas iniciativas.
Aqui, como o Paulo falou, né, a sequência de atividades, né, e a gente também tem trabalhado na otimização e no incremento da rede de fabricação, né, que está cada vez maior e mais preparada para a gente poder, assim que tiver as liberações para uso, né, colocar nos lugares necessários, né, que já estão faltando o equipamento, que porventura possam ser necessário também. E aí dar suporte nessa operação aí ao longo do ciclo de vida útil, né? Esperamos que seja cada vez menos necessário, mas como o Paulo falou, né, a gente precisa no mínimo ter uma alternativa, né, dar alternativas de equipamentos, que hoje se mostrou bastante difícil, né, bastante complexo a situação, né? Acho que é isso, né? Resgatando um pouco antes de entrar em questionamentos, né, um aspecto que a gente traz bastante, né, eu participo de algumas iniciativas do Fórum Econômico Mundial, e aqui a gente sabe do tamanho das dificuldades, né, e com a vinda da pandemia isso não vai ser diferente. Oportunidades vão vir, dificuldades maiores ou no mínimo iguais vão vir para o Brasil, para a nossa sociedade, né? E a gente quer direcionar, vamos dizer assim, todas as nossas iniciativas e aprendizado para o bem da sociedade, né, da nossa comunidade. E a gente faz esse batimento aí, né, com bastante correlação, trazendo as iniciativas, as melhorias, os ganhos de processo, as evoluções das pessoas e o uso da tecnologia direcionado para o bem da nossa comunidade, né? Então, a ideia vocês têm algum ponto? Professor Marcos, algum ponto adicional que você quer falar? Eu quero sim. Posso? Está me ouvindo? Sim, sim. O que eu queria comentar é que no semestre passado, na aula de apresentação do curso, nós utilizamos como ilustração de caso a energia elétrica. Sim. Dessa vez, nós estamos usando o Ventila, né? Isso dá para chegar a algumas reflexões a respeito. Primeiro, que o que nós estamos falando de indústria 4.0, inovações exponenciais, etc., isso afeta todo mundo. Não é só fabricação, mas afeta a energia elétrica, afeta a indústria da saúde, fabricação de equipamentos, prestação de serviços de toda a natureza. Isso é universal a aplicação. Segundo, não é algo que interesse só a empresas. Interessa também a organizações do terceiro setor, a instituições públicas, todo mundo pode se beneficiar da indústria 4.0. Outra reflexão é que você vê que a aplicação, a implantação dessas ferramentas faz com que uma empresa possa, como o caso da energia elétrica, possa aumentar a sua produtividade e reduzir os seus custos. O caso do Inove, a gente consegue viabilizar a fabricação de equipamentos que, de outra forma, não conseguiríamos. Sim. Né? Mas eu acho o mais importante, você acabou de tocar nesse assunto, não é o resultado imediato da redução de custo, do aumento da produtividade. É o impacto que isso traz para as pessoas, para as organizações e para a sociedade. Sim. Essa é a visão que nos orientou ao criar esse curso, né? E que a gente espera passar ao longo de todo o transcorrer do curso. Sim. Né? Era isso que eu queria comentar. Agora, eu acho que a gente está com... Eu não sei como é que está o nosso tempo, vamos avançar aí para ir até o fim. Não, é o último slide para a gente abrir para as dúvidas dos participantes, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta específica sobre o curso ou mesmo sobre o projeto, abro as palavras aí, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? José de Carlos, você que está no primeiro da minha lista aqui, ó.
Alexandre Francisco, tudo bem? Gostou da apresentação? Alguma dúvida? Obrigado, Gustavo. Não tenho nenhuma dúvida, só queria parabenizar vocês pelo trabalho, esse trabalho bacana que vocês estão fazendo, né? Muito, muito bom mesmo. Parabenizar vocês, gostei muito do conteúdo que vocês apresentaram, achei muito bacana, né? E só parabenizar vocês e agradecer a FGV pela oportunidade de ter sala modelo, né? Eu sou da área de construção civil, né? Bacana. Mas assim, me interesso por essa parte de gestão e inovação tecnológica, principalmente essa parte, tenho pesquisado bastante sobre essa parte aí de indústria 4.0, né? Que de certa forma, na minha área de atuação, uma área que você vai dar suporte aí, vai dar de certa forma um suporte para essa área de implantação dessa modalidade de indústria, né? Um ramo que eu acho muito bacana, muito interessante. E agradeço aí mais uma vez. Muito obrigado. Tá bom. José, eu achei muito legal essa iniciativa desse curso pela FGV, né? É uma das melhores fundações de ensino do país, junto com a Dom Cabral. E eu acho bacana porque ela vai realmente cobrir um gap que eu acho que existe hoje na formação de pessoas que entendam um pouco dessa temática. Eu, pessoalmente, né, estou há um ano, né, que eu parei, né, saí da empresa, estou aposentado, mas tenho uma consultoria junto com os colegas e realmente para mim o desafio é se embrenhar na 4.0, né? Porque é o futuro, né? A conectividade não dá para dizer que não dá, tem que dar, né? E eu acho muito legal, né? Eu estou procurando, seja junto com você na SAE ou na VDI, enfim, com webinars, com cursos, etc., aprender o máximo possível, né? Mesmo porque eu acho que é importante o que eu aprendi na minha vida profissional junto com meus colegas e ensinar e poder promover, agregar valor com essa digitalização aí à nossa frente. Então, parabéns a você, ao professor, aos colegas aí, né? E sucesso no curso, né? Obrigado. Conto com seu apoio aí, vamos conversando. Quem sabe a gente possa até interagir, eventualmente fazer alguma coisa junto com vocês, né? Vamos sim. Enfim, existem muitas possibilidades. Abração a vocês. Um abraço, Zé de Carlão. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém mais? Ok. Só queria voltar um pouco naquele slide do apoio psicológico e tal. A gente mostrou um dos institutos que já tinham essa iniciativa. Aí a gente entrou em contato com eles, é esse que está na foto. Minha filha que é psicóloga, entrou lá como voluntária para atender, mas é uma iniciativa que já existia. No slide seguinte, que a gente pulou para não poluir tanto, a gente está falando do Instituto Paradigma, que também é um instituto que vai fazer esse apoio voluntário, e esse foi também uma iniciativa própria do Instituto Paradigma. E a gente, como a minha filha já trabalhava lá, ela pediu para a gente divulgar, mas não tem uma ligação direta como sendo a gente deu ideia para esses institutos psicológicos a fazer. Não, a gente procurou as alternativas. Se não existisse nenhuma alternativa, a gente ia ter que criar. Mas como já existia, a gente deu apoio para essas iniciativas aí. Sim. Só para dar o crédito correto para os institutos, para não parecer que a gente se apropriou de uma ideia deles, né? Exato, isso é importante. E várias outras iniciativas mesmo, né, do próprio projeto dos ventiladores, nasceram de atividades independentes, né? Alguns fabricantes, a gente tem mantido contato porque é uma rede de sinergia com um propósito comum, né? Não tem... É open source, tudo é open source, até a parte de apoio psicológico. A gente divulga porque é de utilidade pública. Esse é um dos grandes aprendizados da pandemia para mim, né? A situação de apoio mútuo é muito forte, muito forte. E a energia das pessoas surpreende, né?
Então, acho que a gente vai ter que aprender isso daqui para frente também, né? E concordo que a gente tem muito por fazer ainda, né? E aí, no final, a gente faz uma provocaçãozinha, né? Essa aqui é uma provocação que a gente tem que ver a mudança lá fora, dentro das empresas, né? Na verdade, a gente está acontecendo uma mudança muito mais forte, eu acho, que é até cultural, né? Em termos de relacionamentos, né? E a gente precisa prestar atenção nessas mudanças, né? E como que a gente vai se posicionar? Um propósito que a gente tem no curso realmente não é ter resposta certa para tudo, e a primeira coisa é descobrir que não existe resposta certa para tudo, mas existe uma forma de você pensar e encarar a vinda da tecnologia, a vinda da inovação, a vinda das mudanças da indústria 4.0, como que você vai saber tirar proveito dela para o seu negócio, para a sua vida pessoal e para a comunidade, né? Eu acho que isso permeia, né, o nosso conteúdo, o nosso curso, nossa provocação, né, se eu posso usar essa palavra, para a gente conseguir fazer sempre algo mais, tirando, né, da conectividade de tecnologias, né? Acho que é isso, né? Agradeço a todos a presença, muito obrigado, né, em nome da GV, em nome do grupo do Ventila, aqui do pessoal do Inova, aqui onde eu estou, trazendo bastante visibilidade aí, apoio aos projetos que realmente estão fazendo a diferença aí, e salvar as pessoas, colocar as pessoas de forma mais saudável, e uma comunidade aí na retomada, né, que a gente vai precisar, com bastante engajamento, inovação, tecnologia para o Brasil, para a comunidade do Brasil também. Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Gustavo, está ouvindo? Estou te ouvindo, Antônio, por favor. Antônio, quem seria a pessoa de contato na GV para mais detalhes do curso? Eu acho que... desculpa, eu coloquei aqui, tem o último slide, né? A Nayara está aqui nos ouvindo, Nayara? Eu coloquei no chat o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. No momento a gente está sem atendimento telefônico, mas a gente está com atendimento via e-mail e WhatsApp. Está no chat o nosso contato, é só entrar em contato. Vou encaminhar novamente aqui. Antônio, se quiser me mandar um e-mail também, eu não coloquei meu e-mail, é gustavo.lima. Encaminhei novamente o e-mail e o WhatsApp. Ótimo. Sim. O meu e-mail é gustavo.lima@fgv.br. Ok. Eu acabei esquecendo de colocar aqui. Ok? Obrigado, perfeito. Antônio. Obrigado, Nayara. Um abraço a todos. Imagina. Tchau, obrigada.